Aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre essa necessidade do Goiás buscar um camisa 10, um centroavante, talvez um lateral direito, essa nova era com Wagner Mancini. Eu quero falar sobre o Natan, que foi procurado pelo Goiás no ano passado, em pelo menos duas ocasiões. Uma naquela metade do ano e outra já na reta final, quando o Goiás pensava já em trazer o Natan para o início desse estadual. O salário dele por lá é de aproximadamente R$300 mil mensais. O Grêmio até topava um empréstimo do jogador pagando a metade para o Goiás na Série B do ano passado, só que o Renato Gaúcho quis tentar recuperar o atleta na reta final do ano, algo que não aconteceu. Ele disputou apenas 17 jogos no ano passado e nesse ano apenas um jogo, 14 minutos pelo Grêmio, o restante ficou no banco de reservas e não saiu de lá. Então assim, o Natan está completamente escanteado. É um jogador que é perigoso o Goiás contratar e não dá certo, claro. Só que assim, eu penso que o Natan, se ele tiver um mínimo de vontade de jogar futebol ainda, ele tem uma capacidade técnica muito diferenciada. Não é um craque, mas é um jogador acima da média para uma Série B. Segundo, um salário de 150 mil, com o Goiás aí pagando a metade, não seria alto não. O Goiás pode sim chegar nesse valor, até uns 200 mil reais. E outra, o Goiás ele pode tentar criar um ambiente para tentar recuperar o atleta, porque se não for jogador assim do Goiás tentar, eu sei que não é o ideal, podia trazer um cara já pronto, que já está jogando bem e só continuar. Só que esses caras, primeiro, são caros, né? Estão aí arrebentando no Vasco, no Corinthians, no Flamengo, no Goiás não tem chance, ou são apostas, destaques dos estaduais, e aí também o torcedor vai ficar em cima. Então eu aprovaria sem a chegada do Natan, tá? Deixa eu pegar aqui um mapa de movimentação dele, ó, em 2024, também em 2023, tem tempo que ele não consegue jogar com maior frequência. O contrato dele lá no Sul vai até o final de 2025. E o Gabriel também é outro jogador que me agrada bastante. Claro, está fazendo uma boa temporada, não acredito que deixaria o Mirassol nesse momento, mas volto a repetir, se o Goiás quer jogador bom, ele precisa abrir o bolso, precisa pagar uma compensação financeira para contar com bons destaques. O contrato dele no Mirassol vai até dezembro dessa temporada de 2025. Até agora são 4 gols e 1 assistência em 11 partidas no Campeonato Paulista, onde o Mirassol chegou até as quartas de finais. Aqui é o mapa de movimentação do jogador nesse Paulistão. E na Série B do ano passado foi um nome importante em 34 jogos, titular absoluto, 3 gols e 3 assistências. Fez uma Série B inclusive até melhor em 2020, envolvendo o Zé Hugo, jogador que está emprestado pelo Azures do Paraná e que, segundo informações do André Rodrigues, existe uma proposta nesse momento do Criciúma para contar com o jogador. Além do Criciúma, uma informação do jornalista Lucas Rossafa, do interior de São Paulo, é que o Mirassol também negocia a contratação do atleta junto ao Azures do Paraná, neste momento sendo o favorito para sua contratação. O Mirassol fazendo de tudo, né, para ser rebaixado na última colocação isolada na Série A desse ano. Péssimas contratações até agora, nomes batidos, não é só questão de falta de dinheiro, mas também falta criatividade e personalidade do clube do interior paulista. Uma contratação que lá no começo eu já falei, muito difícil, dificilmente daria certo, um jogador que não conseguiu ser titular em momento algum, vestindo a camisa do Vitória, entrava e ia muito mais na empolgação do torcedor do que propriamente qualidade técnica. Nessa temporada, muito mal, um jogador pesado, duro, não tentava uma jogada diferente, um gol marcado na Copa Verde contra a União e uma assistência também que aconteceu no jogo contra o Brasiliense, também na Copa Verde. O Zé Hugo que deve rescindir esse contrato com o Goiás e fechar em definitivo. Aqui, fechar com um empréstimo, né? No Mirassol ou no Criciúma também para a segunda divisão. Mapa de movimentação do Zé Hugo, o último jogo dele foi o clássico contra o Vila Nova, atuando principalmente pela ponta direita, uma posição semelhante àquela que ele fez também pelo Vitória na Série A do ano passado. Você vê, em 27 jogos ele não foi titular em nenhum, tá? Nenhum. Como que o Goiás contrata um jogador desse e quer que seja a solução para o seu ataque? Não existe, tá? Da mesma forma o centroavante Edu postou algumas coisas nas suas redes sociais, tirou aquela coisa toda, jogador que quer ser muito malandrão, né? Eu não gosto disso, vou ser bem franco aqui com vocês. Para mim, um jogador ele tem que ter vergonha na cara e respeito com o torcedor. Algo que o Edu não teve, é um jogador que, quando esteve aqui no clube, sempre esteve acima do peso, desde o começo do ano passado, não respeitou o Cerro Porteño também, não respeitou o Coritiba, que é quem paga os seus salários, e ainda quer mandar indiretinho. Então, sim, jogador desse, então que volte lá para o Brusque, para o Rio de Janeiro e vai viver a sua vida. O Edu que tem 9 jogos pelo Goiás até agora, 2 gols e 1 assistência. É um jogador que, para mim, não faz uma temporada tão ruim assim, não, dentro daquelas comparações que a gente tem dos centroavantes do Goiás, porque eles não produzem nada,
Brenner Herculano, Facundo Barceló, mas é um jogador que já queimou aqui no clube também, não sei se o Wagner Mancini vai querer continuar com o jogador não. Pelo que eu sei, ele pertence ainda ao Coritiba e só está emprestado ao Goiás até o final do ano, os 2 contratos até dezembro, com o Coritiba e também com o Goiás. Foi bem pelo Brusque, o Brusque que está na Série C, né, do Campeonato Brasileiro, acabei falando Série B lá no começo do vídeo, mas não, o Brusque foi rebaixado na temporada passada. Essa informação também confirmada pelo André Rodrigues no comecinho dessa semana. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses 2 jogadores e tem também uma outra lista de dispensas que é